Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Adolfo Quintas, do PSDB, a quem eu já agradeço a presença. Obrigada, vereador. Obrigado a você, Marina. A você e a todos aqueles que nos assistem através do programa Sala de Visita. Muito obrigada. E a convite do vereador, eu recebo o nosso outro entrevistado, Padre Antônio Luiz Marchione. Desde os anos 80, ele dedica-se ao bairro e à comunidade de Ermelino Matarazzo. Por lá, todo mundo o conhece como Padre Ticão. Tudo bom, padre? Tudo bem. Saudação aqui ao vereador Adolfo Quintas. Eu conheço há mais de 30 anos. Muita história para contar dos dois. Uma longa história. Uma longa história. Agora, vereador, eu gostaria de começar esse programa entendendo como a história um pouco do padre, né? Então, como é que o senhor entendeu a sua vocação religiosa? Olha, eu sou de uma cidade chamada Urupês, perto de Catanduva, Rio Preto, na Alta Araraquarense. Né? E com 14 anos eu fui para o seminário. E fui para a cidade de São Carlos, em 1968, quando a cidade estava sitiada, né, pelos militares. Foi um período muito difícil. E lá eu fiz, então, era o antigo clássico, né? Naquela época tinha o científico e o clássico. Tô velho. A gente não precisa ficar falando. Depois eu fiz o curso de filosofia, né? E fiz a teologia aqui em São Paulo, na Lapa, com os salesianos, e no Ipiranga, a faculdade de teologia. Terminei lá. Então foi assim uma vocação, um chamado, né? Na minha cidade, naquela época, ia muita gente, né? E eu fui e deu tudo certo, né? Estou até hoje. Era a tua vida, exatamente. O senhor já ajudava muitas pessoas naquela época? Olha, a família do meu pai de italianos, né? Meu avô veio da Itália. Por parte da minha mãe, meu avô veio de Portugal, imagina, né? Joaquim e Maria e José e Maria. E uma família, assim, uma tradição católica muito forte, né? E meu pai, com a minha mãe, né? Minha mãe nasceu em Araraquara, meu pai nasceu na minha cidade de Urupês, era o antigo Mundo Novo. Mudou para Urupês por causa do Monteiro Lobato, naquele livro Urupês. Urupês quer dizer aquela orelha do pau podre, né? E ali, então, meus pais, assim, muito solidários, né? Nós tínhamos lá, eu me lembro, o asilo da cidade, os idosos, né? Meu pai, ele foi, assim, um plantador de frutas, de árvores frutíferas, assim, um negócio incrível, maluco na cidade, né? Eu estava até dizendo para o Adolfo que quando eu vou, assim, no mercado onde tem muita fruta, a primeira lembrança que vem é do meu pai. E meu pai, ele vinha da roça, assim, com sacolas para todo mundo, distribuindo frutas. Ele era uma pessoa, assim, muito generosa, meu pai. Faleceu. O senhor cresceu com isso, né, pai? No coração. Fez toda a diferença para você. Eu me lembro uma senhora muito idosa e meu pai, ele organizou um mutirão para fazer a casa da Dona Maria, que estava caindo, né? E aquilo me marcou muito, talvez por isso que eu entrei na luta da moradia e estou até hoje, né? Mas a minha família, assim, muito generosa. A decisão de se tornar padre veio quando? Olha, na minha cidade, muitos adolescentes, nem era adolescente, ia para o seminário com 11 anos naquela época. E eu fui com 14. O pessoal até falava que era uma vocação atrasada, tal, porque naquela época... Hoje já não, hoje já entra no nível de filosofia, teologia, né? Mas assim, foi lógico, é sempre a nossa vida em construção, né? E esse chamado também foi se construindo, né? Vai para o seminário, você tem a oportunidade de refletir a visão que você tem de igreja, de religião, de mundo, né? E sempre me cativou muito a caminhada do cardeal aqui de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Inclusive agora nós estamos preparando, ele está com 94 anos. E nós vamos, dia de São Francisco, dia 4 de outubro, lançar um livro sobre a vida do Dom Paulo a partir das periferias, né? Muito legal. Então Dom Paulo foi assim uma pessoa, um cardeal, né, que ficou quase 30 anos nessa cidade e foi marcante. Bastante vocacionado também, né? Na luta popular, ele e Dom Angélico, né?
Agora, vereador, o senhor também tem um belo trabalho, né? Pela sociedade, e como é que é poder dividir isso com o padre, trazê-lo aqui para falar sobre esse trabalho? Não, sem dúvida nenhuma, o Ticão, ele falou que foi atrasado, mas imagine se ele fosse antes, porque o Ticão é vocacionado mesmo, né? Olha, eu acho que nós ganhamos muito com a vinda do Ticão para o bairro do Hermínio Matarazzo há mais de 30 anos, que ele já estava próximo, né? Já tinha construído uma história numa comunidade ao lado, Vila Esperança, mas sem dúvida nenhuma, a vinda do Ticão para o Hermínio Matarazzo, ele chegou lá com fusquinha, com ponche. Foi a primeira vez que eu conheci o Ticão, né? E nós fazendo a luta estava tendo a greve dos motoristas de ônibus naquela época, né? Que tinha 2 ou 3 empresas em São Paulo só. Não é o que é hoje, né? E aí eu conheci o padre Ticão já ativista já. Né? E sem dúvida nenhuma, acho que nós não temos nenhum... Não estou querendo desprezar ninguém, mas tenho certeza, o maior ativista político que a Leste ganhou foi o padre Ticão. Oh, que beleza. Agora a igreja tem um papel fundamental nessa luta, né? Muitas ações, muitas coisas ligadas à sociedade mesmo, enfim. Nem sempre, né? Eu acho que algumas pessoas, que eu estou dizendo, né? Como o padre Ticão, que é totalmente diferenciado, né? É uma pessoa totalmente ímpar em relação à igreja, que buscou essa qualidade de vida. Ele fala movimento de moradia, mas o Ticão tem uma história muito mais ampla do que isso, né? Da construção dos equipamentos sociais da região, alertando o governo para que faça as ações, né? Cobrando do governo, quer dizer, e fazendo as ações acontecer. Então isso é difícil, você vê isso no meio da religioso. São poucos os padres que se envolvem... Que são líderes como o Ticão. Que são líderes como o Ticão e que se envolvem para buscar essa qualidade de vida. A cidade está precisando de mais líderes como o Ticão, sim, né? Se nós tivéssemos pelo menos 4 padres Ticão na cidade, nós estávamos bem Já tem um eleitor aqui. Ó. Ai, que beleza. Então, o Adolfo coloca essa questão, né? Na década de 80, com a chegada, né, dos migrantes, é uma região altamente presente da população do Nordeste, de Minas Gerais, né? E realmente é uma região que tem ainda muitos sinais de exclusão, né? Mas com o cardeal, e lá passou um bispo chamado Dom Angélico, né? Era um bispo que ele está com 81 anos, mas ele é super ativo até hoje, né? E ele foi assim uma liderança que ele dialogava com todo mundo, mas sempre acelerando a 200 por hora sem breque. Uma pessoa que entusiasmava a população. Então foram construídos muitos centros comunitários na periferia, né? Pra você ver que o cardeal Dom Paulo, ele morava num palácio quando ele entrou, e como um bom franciscano, a primeira coisa, ele vendeu o palácio na época, eu acho que foi até para a Mitsubishi, 5 milhões de dólares. E ele colocou tudo isso na periferia, né? Ele construiu mais de 1.000 centros comunitários na periferia. Isso ajudou muito a organização das mães, das mulheres, né? Os movimentos. Deu um norte, né? O espaço físico, ele é como a nossa casa, né? Para a gente viver e para a população ter um espaço comunitário. E Dom Paulo, ele valorizou muito isso, né? Os pequenos centros comunitários. E na época o Adolfo, nós tínhamos lá, na época foi o movimento... desempregado. Tivemos um movimento na década de 80 dos desempregados. Foi na época do governador Montoro. Foi a população, né? Até foi na porta do palácio e balançou as grades. Que aliás o Dom Angélico teve um papel fundamental, né, de nos acolher aqui dentro da Câmara, na outra parte, onde era o Cine antigamente. Aqui nesse prédio ao lado, né? Nós ficamos por um tempo aí, com o apoio do Dom Paulo Evaristo, né? E na região, o Dom Angélico, no meu lembrar, foi a primeira ocupação histórica, né, da subprefeitura de São Miguel Paulista por mais de 20 dias, né? Que foi histórico. E ele caminhando na frente junto com a gente, né? Puxando a comunidade a luta para reivindicar o que era de direito, né? Agora, vereador, quanto trabalho social e voluntário pode ajudar a mudar a realidade de uma comunidade? Olha, muito. Olha, eu tive o prazer, domingo agora, eu fui até ao barracão onde o pessoal se reúne. Eu vi hoje até o avanço que teve, né? Porque na autoconstrução e autogestão,
alguns grupos cresceram e se desenvolveram e desenvolveram até uma tecnologia muito avançada. No caso do movimento que o Padre Ticão lidera, é um dos únicos movimentos que faz a autoconstrução desde a fundação, né, até a entrega da chave. Então isso a maioria não conseguiu acompanhar. Na época do Covas, né, e da Irondina, que nós começamos com autogestão e autoconstrução, né, Padre? Foi uma experiência inicial e boa parte acabou decidindo que é uma luta difícil, né? Alguns permaneceram, né? Alguns grupos permaneceram. E um dos grupos foi o grupo que o Ticão lidera no sentido de orientação, né? O Ticão, nesse ponto, ele ajuda a desenvolver e põe o pessoal para caminhar. Um verdadeiro líder, Ticão. Olha, um pouco isso que você estava falando, né, Marina? Os voluntários, né, a colaboração das pessoas numa cidade é fundamental, né? A gente liga certos programas de televisão, é muita violência que mostra. É verdade. E se pudesse mostrar 10% desse tempo, 20%, que nós temos milhares de pessoas fazendo trabalhos, né? Nós vamos ter uma festa agora do Lar Vicentino. É a 24ª, daqui 15 dias, 24ª festa. Tem 600 pessoas para 700 voluntários. São 15 países, mais ou menos, né? Crianças, adolescentes, jovens, né? A nossa cidade, ela tem que entrar nesse ritmo, né? Cada um pode colaborar um pouquinho para fazer essa cidade mais acolhedora, mais humana, mais fraterna. É ajudar o próximo, é amar o próximo, não é, Padre? É mais solidária, com certeza. Solidariedade faz toda a diferença, né? Faz. O nosso mutirão, nós vamos fazer agora, daqui 15 dias, junto com a Festa das Nações, uma celebração de 31 anos da luta da moradia. Foram 35 mil moradias. Olha! Né? Até, você fala assim, 35 mil parece que é muito, mas numa região que tem mais de 4 milhões de pessoas, né? 12 subprefeituras, né? É uma gota d'água, mas mostra que quando a população, a comunidade se organiza, nós vamos iniciar agora para 2.700 famílias. É bastante, né? Isso envolve aí 10 a 12 mil pessoas nesse trabalho. Com certeza. Né? Mas eu acho que é o único movimento, Ticão, que chegou a um número tão alto da cidade de São Paulo, porque eu acompanho, né? Ainda acompanho. Eu fiz parte, né? E continuo acompanhando. Mas eu acho que o único movimento que conseguiu se consolidar mesmo na autoconstrução, na gestão, foi realmente o movimento de moradia por conta também da solidariedade. Né? A família entra, ela, uma vez por mês, ela é solidária nesse mutirão, né? E ela vai vendo que é possível construir a sua casa. Né? E ao lado disso também nós trabalhamos, nós fazemos até rimado, né? Moradia e cidadania. Criamos até agora uma escola de cidadania, né? E aonde a pessoa que luta pela moradia, ela tem que ter uma preocupação forte com a escola, com o posto de saúde, o atendimento, com o lazer, com a cultura, né? É um pouco o princípio das cidades sustentáveis. Padre, a gente quer saber mais dos seus projetos, de todos os seus projetos, mas já nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos com o nosso papo com o vereador Adolfo Quintas, do PSDB, e com o Padre Ticão, importante figura do bairro de Ermelino Matarazzo. Até já!